Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos trazer informações de contratações para deixar você bem atualizado. Vamos trazer um pouco do que vem rolando nos bastidores do Clube de São Januário, nosso amado Vasco da Gama, o gigante da colina. Galera, vamos começar falando do jogador Carlos Cuesta, do Galatasaray, jogador que o Vasco fez de tudo para trazer, né? O Ademar até então ainda estava, né, com esperança de trazer ele para o Vasco. As negociações estavam em andamento, mas parece que chegou ao final, né, essa negociação aí com desfecho negativo, né, para o Vasco. O jogador Carlos Cuesta tinha recebido uma proposta do Vasco com base salarial aí de 850 mil, o mesmo valor que ele ganha no clube turco do Galatasaray, e recebeu também, né, uma proposta do Vasco, né, de obrigação de compra, no caso aí passe fixado em 5 milhões, mais uma bonificação aí caso o jogador batesse metas. Aí o Vasco iria ter que arcar com esses valores, né, mais um salário de 850 mil, como citei, mensais para o jogador Carlos Cuesta. Mas o clube russo Spartak tinha atravessado o Vasco das negociações, né, ofereceu um salário mais vantajoso para o jogador, e também aí, no caso, o Spartak vai pagar 6 milhões de euros, mais 2 milhões e meio aí de bonificações aí, caso o jogador venha bater metas. Então, Carlos Cuesta está a caminho do Spartak Moscou da Rússia. E essa informação saiu aí da fonte Planeta do Vasco. Eu não sou jornalista, a gente traz aqui a informação para deixar a opinião. Aqui é um canal de opinião de torcedor. E Carlos Cuesta, né, perdeu a vitrine que é o Vasco da Gama, né, um clube gigantesco aqui no Brasil, né, com a vitrine muito grande na América do Sul, no mundo, né. Muitos torcedores aí do Vasco espalhados nesse mundão, torcedores em Portugal, Estados Unidos, Itália, muitos lugares aí da Europa, daqui da América, né? O Carlos Cuesta perdeu a oportunidade de estar mais próximo de uma possível convocação para sua seleção colombiana, né? De estar ali no radar do técnico colombiano, porque o Brasil aqui para a Colômbia, né, é um pulo. E o Carlos Cuesta preferiu aí, no caso, a parte financeira, né, preferiu ir jogar no CSKA Moscou da Rússia, né? No caso aí CSKA Moscou não, no caso Spartak Moscou. CSKA da Rússia é o clube que o João Vitor foi jogar, né, da Rússia, e não deixou saudade. Vai com Deus. E boa sorte também, João Vitor. E também boa sorte para você, Carlos Cuesta. Preferiu aí o financeiro. Ele não preferiu, né, a parte técnica, o que ele iria ter de vantagens, né, vindo jogar no Vasco. Iria ter uma vitrine aí muito grande aqui na América do Sul. E também, né, iria ter uma visibilidade maior, porque seria constantemente convocado para a sua seleção, né, seleção colombiana. Mas o jogador preferiu aí o momento, né, preferiu a parte financeira, foi jogar no Spartak Moscou, visando aí o salário, né, que vai ser um pouco mais vantajoso do que ele ganharia se viesse para o Vasco. E no caso também ele vai ter aí uma bonificação também, né, muito boa. Eu acho que até os valores que o Spartak está pagando pelo Carlos Cuesta já é um pouco também, né, maior do que o Vasco ofereceu. O Vasco ofereceu aí cerca de 5,
5 milhões, 5 ou 6 milhões, cara. Me falha a memória. Mais aí uma bonificação, se eu não me engano, de 2 milhões de euros. O Spartak ofereceu 2 milhões e meio. Então, o Spartak aí é um clube, financeiramente falando, né, bem mais vantajoso jogar no Spartak pela questão financeira do que vir jogar aqui no Vasco, né? Mas a desvantagem é que ele está longe da seleção local dele, né, que é da Colômbia, e está longe aí do radar do técnico colombiano, não vai ter uma vitrine, entendeu? O Spartak não tem 10% da visibilidade que o Vasco da Gama tem no futebol mundial. É um clube aí, na minha opinião, irrelevante, independente se já ganhou o campeonato russo, Copa Russa. Cara, não tem como comparar o futebol russo com o futebol brasileiro, né? A gente aqui estamos num nível muito acima, só que lá eles têm money. E a questão também é lá da guerra deles lá, né, cara? Guerra da Rússia com a Ucrânia. O jogador tem que estar aí com a cabeça, sei lá, cara, com a cabeça aí no mundo da lua, preferir, por causa de alguns milhões a mais aí, né, e jogar no Spartak Moscou do que vir jogar aqui no Vasco, ainda mais sendo um jogador colombiano, né? Vir jogar aqui no Brasil, ter uma visibilidade muito boa, ser constantemente convocado para sua seleção local. Com certeza aqui no Vasco também ele ia ter uma minutagem muito boa, né? Iria ser titular absoluto. Mas enfim, segundo a fonte aí, Planeta do Vasco, Carlos Cuesta é jogador do Spartak Moscou. E boa sorte aí pro colombiano Carlos Cuesta. E o Vasco tem que voltar a intensificar aí as negociações com os outros zagueiros, né, que a gente vem falando muito aqui. O Chancel Mbemba, né, que é o jogador de República de Congo, é um jogador que interessa o Vasco da Gama, né, foi especulado. O jogador atualmente está sem clube, né, o contrato dele terminou agora no mês 7 com o Olympique de Marseille. Chancel Mbemba, né, porque toda hora eu erro esse nome dele, cara, nome estranho do republicano de Congo. Chancel Mbemba, tipo Mbappé, né, mais ou menos aí o nome aí com um pouco de Mbappé misturado aí, né, Chancel Mbemba. Ele foi especulado pelo Vasco, né, um jogador aí que tem experiência, foi comprado aí por mais de 10 milhões de euros pelo Newcastle da Inglaterra. Jogou no Anderlecht, clube também, se eu não me engano, inglês, assim como Newcastle. Foi pro Porto e atualmente estava no Olympique de Marseille, né, da França, o ex-clube aí do Dimitri Payet, né, que jogou muita bola aqui no Vasco, especialmente em 2023. E Chancel mesmo encerrou aí seu contrato no mês 7 com o Olympique, né, e entrou aí no radar do Vasco, né? O Vasco especulou o jogador que está livre no mercado. O Vasco só teria que acertar, no caso aí, né, os salários para estar trazendo o jogador para jogar aqui, né? Não precisaria aí pagar milhões aí pela contratação. Então essa é mais uma alternativa aí que tem o Ademar Lopes aí para estar reforçando o setor defensivo, né? Já que o Carlos Cuesta está a caminho do Spartak Moscou da Rússia. E saiu outra informação, cara. Essa informação é uma informação, né, que eu particularmente gostei muito, que é do Matheus França, ex-Urubu, isso mesmo, aquele que foi campeão da Libertadores em 22, jogador que ganhou quase tudo aí, né, no Flamengo, ganhou Copa do Brasil, Libertadores, ganhou tudo na base, né? Jogador também que participou aí de todas as categorias de base aí da seleção brasileira, né? Jogou em todas, sub-17, sub-20, um jogador que foi campeão nas divisões de base aí do Flamengo, né? Sub-17, sub-18, sub-20,
um cara muito talentoso, né, que foi vendido por 20 milhões de euros em 2023 para a equipe do Crystal Palace, equipe do John Textor. Essa informação é do GE, e o Vasco está muito próximo, né, de contratar Matheus França por empréstimo. O Vasco não teria obrigação de compra, né, só empréstimo. E eu gostei muito, né, dos moldes dessa possível contratação, que o empréstimo aí o Vasco não fica preso, até porque o jogador é um cara de alto nível, né, um cara com muita qualidade, mas é um cara que já sofreu muitas lesões aí na carreira, né? Sofreu lesão aí no Crystal Palace, no Flamengo. Atualmente ele está se recuperando de uma outra lesão, né? Então o Matheus França aí é um possível reforço para o Vasco trazer aí, né? Um jogador que joga no meio de campo, joga de terno, um cara que tem um ótimo chute de fora da área, um cara também que dentro da área é muito perigoso, tem uma ótima finalização, né? Tem um bom passe, tem um bom chute, é um jogador de muita qualidade, um maestro ali no meio de campo, né? E tem apenas 21 anos, isso vale lembrar, né? É um jogador que ainda tem, né, uma vida toda pela frente aí, uma carreira muito promissora, né, no futebol mundial, até porque ele já não joga mais no Flamengo, é jogador do Crystal Palace, clube do John Textor. E o Vasco tenta aí, né, o Ademar tenta a contratação do jogador por empréstimo, sem obrigação de compra, seria aí apenas um empréstimo de 1 ano, né? O Vasco só arcaria aí com parte dos salários do jogador Matheus França, ex-Urubu, campeão aí de quase tudo aí pelo Flamengo, jogou muita bola, lembro desse moleque jogando, chute de fora da área, é um dos pontos mais fortes dele, né? Muitos arremate de fora da área, vários golaços, gols também dentro da área, um jogador decisivo, fazia aí muitos gols aí pelo Flamengo. Lembra até da cavadinha que ele deu aí, vendo os lances dele, né, também recentemente, depois que o Vasco ficou interessado nele, um lance que ele deu de cavadinha em cima do goleiro do Corinthians, né, naquela ocasião, Cássio. O Corinthians ganhava de 1-0 no Maracanã, o Flamengo foi e empatou. Tem muitos chutes dele, cara, de fora da área, principalmente é um jogador que tem uma pontaria muito boa, chuta no cantinho mesmo, consegue fazer aí vários gols, né? É um maestro ali no meio de campo, seria aí um possível substituto para o Felipe Coutinho, né? O jogador viria para ser, no caso aí, uma sombra para o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho dispensa comentário, né? Nosso camisa 10 joga muita bola, é um maestro, é um mágico, fez 2 gols aí na goleada do Vasco contra a equipe do Santos, né? 6-0 o Vascão lá no Morumbi. E no caso, o Felipe Coutinho, o único problema que tem é problemas físicos, né? A questão técnica do Coutinho é indiscutível, né? Um jogador de nível de seleção brasileira, joga aqui, né, no maior clube do Brasil, né? Um dos maiores clubes do Brasil, que é o nosso Vasco da Gama. E assim, cara, precisa de ter uma sombra, porque o Coutinho não vai aguentar jogar todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Ainda tem a Copa do Brasil, que é aí um campeonato à parte, né? Um campeonato onde o Vasco pode chegar aí, até mesmo, né, um pouco mais longe, né? Até mesmo poder sonhar com voos maiores, né? Do que chegar longe, né? Não vamos aqui se empolgar, sempre com o pé no chão. E Matheus França, segundo a fonte do GE, pode ser aí reforço do Vasco da Gama. As negociações estão em andamento. O Ademar já propôs aí, né, a contratação do meia Matheus França por empréstimo aí de 1 ano com o Vasco da Gama. Vasco da Gama, né, para finalizar o vídeo, que joga amanhã contra a equipe do Juventude no Alfredo Jaconi às 19 horas. E assim, cara,
temos que continuar, né, somando pontos. Ganhamos do Santos 6-0, mas não tem nada ganho. E assim, o campeonato continua, né? O Vasco vai pagar esse jogo a menos aí contra a equipe do Juventude, lá no Alfredo Jaconi. E é muito importante aí o Vasco buscar essa vitória. Alex Teixeira e Matheus Carvalho ainda estão ausentes aí da lista de relacionado. Matheus Carvalho lesionado e o Alex Teixeira aí pegou uma virose. Ambos também não fazem falta, né? E muitos jovens aí, muitos garotos ainda estão aí na lista de relacionados do Vasco, né? Vai para essa partida garotos como Barros, Léo Jacó, GB, Rayan. Rayan é titular absoluto, né? Dispensa comentários. Garré vai estar no jogo. David, Nuno. Garré no banco, né? Tem que estar no banco. Sempre bom lembrar que é o melhor lugar para ele. Coutinho, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, o garoto Luiz Gustavo. Muita gente aí boa relacionada. E eu estou confiante para essa partida amanhã contra a equipe do Juventude. E é isso, torcedor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, né? De informações aí de possíveis contratações. Carlos Cuesta a caminho da Rússia. Matheus França pode ser aí possível reforço do Vasco da Gama. Então tem muita coisa boa aí pra gente, né? Tem essa partida aí do Juventude. O Vasco tem que somar pontos aí, né? Um jogo a menos, o Vasco em casa de vitória ultrapassa a equipe do Santos e do Corinthians e já fica ali, né? Se afastando bem do Z4, né? Ainda vai ter um jogo a menos em relação à Vitória e a Corinthians, né? Então tem que ressaltar aí. E é isso, torcedor. Fiquem com Deus aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar like, se inscreve. Tamo junto. Saudação vascaína.